Todos nós sabemos que os dinossauros dominaram o planeta por milhões de anos, mas existe algo ainda mais perturbador do que pensar neles. Pensar em alguns outros monstros que viveram na Terra, criaturas que não eram dinossauros, mas fariam qualquer um agradecer por eles nunca ter cruzado o caminho delas. E antes de começar o vídeo, um aviso rápido. O Mosasauro e o Pterossauro não são dinossauros, porém por eles serem associados a dinossauros, eles ficaram de fora da lista. E o mesmo vale para as aves, que tecnicamente ainda são dinossauros. Então respira fundo e vamos para o vídeo. Em 10º lugar entra o Pulmonoscorpius. Se os escorpiões e as aranhas já causam medo hoje, imagine ver o ancestral delas, que era basicamente a fusão desses dois animais. O Pulmonoscorpius realmente existiu. Com cerca de 75 centímetros de comprimento, ele viveu no Carbonífero há mais de 300 milhões de anos atrás. Não era apenas o seu tamanho que assustava. Seu veneno extremamente letal era feito para paralisar rapidamente suas presas, que incluíam grandes insetos e pequenos répteis. Em um mundo onde a vida rastejava e se escondia, o Pulmonoscorpius era a sombra que vinha por baixo em silêncio, rápido e mortal. Em 9º lugar entra o Androsarcus. Esse foi um dos maiores mamíferos carnívoros que já existiram. Um animal que quebrava a ilusão do que os mamíferos antigos eram frágeis. Ele podia chegar até os 4 metros de comprimento, 1,80 m de altura e pesar cerca de 1 tonelada. Com mandíbulas poderosas capazes de esmagar ossos, o Androsarcus era um predador que inspirava respeito absoluto. Sua dieta era onívora, mas isso não tornava ele menos perigoso. Pelo contrário, ele comia o que estivesse disponível, e se estivesse no caminho, virava comida. Em 8º lugar entra o Smilodon. O Smilodon não era apenas um felino grande, ele era uma arma viva, com até 2,5 metros de comprimento e 1,20 m de altura. Esse predador possuía caninos que chegavam a 20 centímetros. Esses dentes não eram feitos para sufocar, eram feitos para cortar. O Smilodon saltava sobre a presa, cravava os dentes e causava hemorragias profundas. Enquanto atacava pontos vitais, como a espinha dorsal, a vítima muitas vezes ainda estava viva. Mas isso não importava, por conta que ele matava a vítima logo depois. E nessa dele atacar a espinha, ela já era completamente imobilizada. Caprosuchus. Conhecido como crocodilo javali, o Caprosuchus era diferente de tudo que vemos hoje. Apesar de ter apenas 3,3 metros de comprimento e cerca de 250 quilos, ele compensava isso com pernas mais longas e uma habilidade rara para crocodilianos correr. Ele perseguia presas em terra firme e atacava dinossauros pequenos e invertebrados com uma mordida rápida e precisa. Não era um monstro gigante, era pior, era ágil e isso tornava imprevisível. Núcleosteus. Muito antes dos tubarões dominarem os mares, existiu algo ainda mais brutal, o Dunkleosteus. Ele viveu no Devoniano tardio e poderia atingir até os 6 metros de comprimento, rivalizando em tamanho com os maiores tubarões brancos atuais. Mas ele não tinha dentes. No lugar deles possuía lâminas ósseas afiadas, capazes de cortar a carne e osso com facilidade. Sua cabeça e tórax eram protegidos por um escudo ósseo, tornando-o verdadeiro tanque vivo. Poucos animais ousavam enfrentá-lo, e os que ousavam não sobreviviam. Em 5º lugar, Basilossauro. Não era um réptil, era um cetáceo primitivo e um dos mais assustadores que já existiram. Com até 18 ou 20 metros de comprimento e cerca de 15 toneladas, ele possuía dentes de 13 centímetros, afiados e feito para dilacerar carne, diferente de muitos predadores. O Basilossauro não dividia seu território durante seu tempo, ele dominou os mares de forma indiscutível. Ele nadava no oceano, ficava em silêncio. Em 4º lugar entra a Titanoboa,
Se as cobras já causam medo hoje, a Titanoboa transformava esse medo em pavor. Ela foi a maior serpente que já existiu, alcançando 14 metros de comprimento e pesando cerca de 1,844 quilos. Seu método de caça era simples e cruel. A Titanoboa se enrolava em suas presas gigantes, como crocodilos, e as apertava até que os ossos se quebrassem um a um. Não havia mordida venenosa, apenas força e pressão. E um fim inevitável. Em terceiro lugar entra o Purosaurus brasiliensis. Os crocodilos atuais já possuem a mordida mais forte do mundo, mas perto dos Purosaurus, eles parecem filhotes. Esse gigante podia ultrapassar 13 metros de comprimento, pesar cerca de 8,5 toneladas e dominar completamente os rios e lagos da Amazônia, há 15 milhões de anos atrás. Sua mordida chegava a impressionantes 7,8 toneladas de força, podendo ser ainda maior. Um único ataque era suficiente para partir ossos, destruir membros e acabar com qualquer chance de fuga. O Purosaurus não era apenas um predador, era o rei absoluto das águas doces. Em segundo lugar entra o Livyatan melvillei. Imagine uma orca. Agora apague essa imagem da sua mente e observe o Livyatan melvillei. Ele era muito pior do que qualquer orca atual. Com 17,5 metros de comprimento e cerca de 62 toneladas, esse cetáceo possuía dentes de até 36 centímetros e a segunda mordida mais poderosa da história, com cerca de 16,4 toneladas de pressão, mais forte do que a de qualquer dinossauro. Ele caçava grandes baleias, destruindo ossos e carne, como se fossem nada. O Livyatan surgia das profundezas. Não havia fuga, apenas impacto, violência, silêncio depois. Megalodon. E no topo de tudo, o maior predador que já existiu no nosso planeta. O Megalodon podia atingir até os 24,3 metros de comprimento, pesar entre 94 e 104,5 toneladas. Possuía a mordida mais poderosa da história, cerca de 18,6 toneladas de pressão. Ele caçava baleias adultas com facilidades. Seus ataques eram rápidos, precisos e devastadores. Um único impacto podia arrancar nadadeiras, quebrar colunas e condenar a presa em minutos. Os oceanos pertenciam a ele. Tudo que nadava era apenas um potencial alimento. A próxima vez que você sentir medo de algum animal, lembre-se desses caras. A natureza já criou criaturas que fazem qualquer animal moderno parecer inofensivo. E talvez o maior alívio de todos seja saber que esses monstros ficaram no passado, porque se eles ainda existissem, o mundo não seria nosso e possivelmente nós não estaríamos aqui.